para não deixar dúvida quanto a isso. Eu acho que é importante a gente frisar, né? Não tenha medo de perguntar, eu respondo, explico de novo, né? Isso é normal. E não existe pergunta boba, tá? Pergunta boba só existe para quem não quer perguntar. Tá? Tem medo. Não precisa ter medo, não. Estamos aqui para aprender. Tá? Puxei a orelha de alguém sem falar o nome. Não precisa nem falar o nome. Mas é assim que é legal, gente. A gente tem que aprender assim mesmo. Não existe... Se você tem dúvida, a pergunta não é boba. Não existe isso. Tá? Então, é isso. Quanto à questão do autista, né? Nós vimos na aula passada, é um transtorno. É um padrão diferente das conexões acontecerem. Então, quanto mais cedo identificar, melhor. Porque você pode tomar providências para tentar melhorar a qualidade de vida. Essa é a realidade. Tá? Não existe cura. Tá? Não há cura. Existe melhora na qualidade, porque as conexões daquela pessoa vai ser sempre daquele jeito. Né? Porque ela tem um padrão de conexões. E, às vezes, dá tilt, né? Dá ataques. Por quê? Porque as conexões estão sendo interrompidas de outra forma. Né? Ações adversas. Então, com isso, tem que procurar um profissional que mexe com isso, com um neurocientista, um neurológico, um neuropediatra, um médico de cabeça mesmo. Não tem jeito. Né? E conhece a parte fisiológica e a parte das conexões. E pode, inclusive, dar remédio para você tentar baixar certos níveis de ansiedade, adrenalina, agressividade, que você pode trabalhar nos reflexos que isso pode gerar. Cura não vai ter. Tá? Entendeu? Eu acho que é bom a gente falar isso e frisar isso mais de uma vez. Tá? Quando a gente fala as coisas e frisa isso, isso vai dando para nós uma certa tranquilidade em conhecer essas coisas. Bom, mas vamos voltar lá ao slide nosso. Tá? Então, voltando aqui a compartilhamento de tela, tá? Espero ter sido claro aí na ajuda. Né? Se ajudei, tá bom. Então, para a educação... Obrigada, Fonte. Não ouvi. Fala de novo. Obrigado, viu? De Muito nada. obrigado. Não tem que agradecer não, minha filha. A função nossa é essa mesmo. E pode perguntar quantas vezes for necessário. Sem problema. Tá bom. Dá a mão aí. Obrigado. Tá? Então, olha só. E na educação, como é que fica a questão educacional? Bom, qual o desafio, então, do processo de aprendizagem para a educação? Então, primeira coisa, quando a educação aprende, quando os educadores, a ciência da educação aprende que uma criança não está aprendendo do mesmo jeito que a outra, é preciso, então, o primeiro passo, rever suas estratégias pedagógicas. Tá? Então, é preciso desenvolver novas estratégias pedagógicas para que possa desenvolver métodos novos, projetos novos, que visa facilitar o aprendizado daquela pessoa. Ela não tem culpa, tá? Lembrando disso. Tá? Ou seja, as conexões fogem do seu controle. Você não tem controle nenhum das conexões que acontecem no seu cérebro. É assim que o seu cérebro funciona. Então, se você percebe que a criança tem dificuldade, você tem que, então, montar novas estratégias. Isso é um desafio, tá? Você tem que sair da caixa, tem que se reinventar. Tá? Você tem que acolher e atender crianças, jovens e adultos conforme as suas necessidades específicas. É o conceito de democracia educacional. Democracia educacional é diferente dos direitos cidadãos, do cidadão à educação. Direito cidadão à educação é direito de todas as pessoas que moram em um país que tem seus direitos garantidos pela Constituição de frequentar uma escola, seja ela especial, seja ela pública, seja ela privada. Isso daí é cidadania e educação. Democracia educacional é quando você atende e acolhe as crianças de qualquer idade dentro das suas especificidades. Então, o professor ele não pode usar somente uma estratégia pedagógica
para falar sobre um assunto, ele tem que dar outros exemplos, ele tem que dar outros caminhos. Por quê? Porque ele tem que atender a necessidades específicas de cada criança, de cada jovem, de cada adulto. Isso é democratizar a educação, ou seja, dizer numa linguagem que todos possam entender. Já imaginou se eu pegasse o livro que nós estamos tendo base, pegasse o livro e apenas lesse o livro com vocês aqui na tela? Isso não ia resolver nada. Eu tenho que dar exemplos, tenho que dar uma explicação, tenho que fazer uma leitura, uma interpretação para que vocês possam desenvolver também a criticidade sobre o assunto. Tá? Além disso, o desafio da educação é desenvolver projetos mais eficientes que visem a inclusão de indivíduos com necessidades especiais. Detalhe importante, eu diria que essa inclusão de indivíduos com necessidades especiais refere-se não somente àqueles que possuem padrões específicos, mas também refere-se àqueles indivíduos que têm um padrão normal. Por quê? Porque tanto os de padrão normal quanto os de padrões específicos, toda e qualquer pessoa são, por si só, especiais. Tá? Quando a gente fala necessidade especial, a gente pensa no deficiente físico, no deficiente intelectual, né? E não necessariamente a eles. Todos nós temos necessidades especiais. Eu, por exemplo, preciso do meu fundo de garrafa para enxergar. Né? E não sou o único, né, Flávio? Precisamos dos nossos óculos. Temos necessidades especiais. Então, entende que a coisa é essa? Né? Outra questão é fome. Isso é uma necessidade especial. Ué. Se eu estou com fome, não aprende direito, não. Ué. Está vendo que você tem que criar, então, mecanismos eficientes para que isso seja incluído? Está vendo como a coisa funciona? A gente pensa só logo no deficiente, né? Como se fosse coitadinho. Né? Ele não é coitado, ele é uma pessoa que não tem controle sobre certos aspectos do seu comportamento, porque as sinapses não são feitas dentro do padrão que é chamado normal. Tá? Então, nós não podemos tratar o deficiente como tadinho, coitado. Isso é o pior que a gente pode fazer. A gente tem que dar para ele as oportunidades, um jeito próprio de ensiná-lo. Tá? E não é fácil fazer isso, não. É muito difícil. Principalmente numa sala de aula pública com 40 alunos e você sozinho para cuidar de todos. Não é fácil. Tá? Outro desafio para a neurociência. Né? A neurociência ela traz um novo desafio. Né? A neurociência, no entanto, ela é interdisciplinar. Ela depende da medicina, ela depende dos processos sociais, do pensamento filosófico, da crença, da moral de cada pessoa, porque tudo isso interfere na vida daquela pessoa. E todas as conexões também são promovidas a partir das concepções que você tem de religião, de Deus, de fé, de moral, de valores, de filosofia de vida, de comida. Tá? Então, na realidade, você é um ser que interage com o mundo. E o mundo, ao interagir com você, vai te dar certos impulsos, digamos assim, o que nós chamamos de estímulos. Né? De maneira geral, é estímulo. E o seu cérebro vai comportar conforme esse estímulo. Então, se você é uma pessoa muito beata e tem uma visão religiosa de que Deus castiga, que Deus está te vigiando, o seu cérebro vai fazer conexões conforme esse padrão de pensamento. Entendeu? Então, os estímulos que você recebe do mundo externo interferem na forma como os seus neurônios se conectam. E é claro que aí os resultados da aprendizagem
poderá ocorrer. Detalhe importante, eu conheço muita gente que entrou para a faculdade e depois desistiu porque ia contra a fé da pessoa. A forma de pensar. Pessoas que não se abriram para esse mundo laico. Porque na ciência, gente, infelizmente, na sala de aula, nós não estamos ali para refletir do ponto de vista religioso. Nós estamos ali para refletir do ponto de vista da ciência. No reino da universidade, no mundo acadêmico universitário, tem que ter ciência disso. Ali não é para discutir religião, é para discutir ciência. E do ponto de vista da ciência, que às vezes, ou na maioria das vezes, entra em contradição com suas crenças religiosas e seus valores morais. Como você lida com isso, qual o seu comportamento diante disso, é resultado de como o seu cérebro fez as conexões. Tá? Então, isso é um desafio. Então, aí tem um desafio chamado desafio ético. Isso é seríssimo. Tá? Porque existe algo na neurociência que vai fugir desse padrão e que poderá provocar mudança ética no indivíduo. E dentro do campo do desafio ético, desenvolver uma ciência, na realidade, desenvolver um padrão de comportamento da neurociência para não ultrapassar certos limites. E aí nasceu uma ciência nova chamada neuroética. A neuroética é a filosofia pelo qual se estabelece os padrões éticos do comportamento do cientista de neurociência. Então, a ética em neurociência. E é um campo geralmente desenvolvido por filósofos, tá? Para estabelecer certos padrões. Isso é importantíssimo. Tá? Agora, desafio ético não é exclusividade da neurociência. É também da bioética, que é da medicina. A bioética, gente, é um campo da ética da medicina. Né? E nós temos a bioética animal e a bioética humana. Porque quem vai fazer veterinária vai estudar bioética para o tratamento de animais, para a relação com o animal. O animal não pode ser tratado de qualquer jeito. Tá? Existe um padrão ético. Isso é importantíssimo. Tá? As pessoas têm que ter certos padrões para evitar certos abusos. Tá? Então, qual o desafio ético em neurociência? Porque aí é um novo desafio. Ela quer, mas ela pode. Então, tem que ser certo padrão. Então, o desafio ético da neurociência exige... Oi? Alguém disse alguma coisa? Não, né? Então, o desafio ético da neurociência exige debate, exige análise e, principalmente, responsabilidade e responsabilização. Uma vez que a neurociência estuda a identidade da pessoa humana. Então, por isso que toda pesquisa em neurociência, você tem que, se você vai fazer uma observação, um experimento ou uma análise de imagem, você tem que aprovar o seu projeto dentro de um conselho ético da bioética para você ter autorização para fazer aquele tipo de pesquisa. Porque você está mexendo com a identidade da pessoa humana, o que é mais essencial do ser humano. É como o cérebro dele funciona, como é que ele reage a certos padrões morais, valores religiosos, valores sociais. E você não pode simplesmente invadir essa intimidade da pessoa, essa sua identidade, para divulgar isso cientificamente sem autorização. Então, existe um desafio.
Ao mesmo tempo que eu tenho que desenvolver a ciência, eu tenho certos limites e certas responsabilidades para assumir. E isso também vale para a pesquisa em educação. Só que nós não temos aí um conselho de ética. Nós temos alguns padrões de comportamento que, na hora de você fazer o TCC seu, a sua pesquisa, você tem que seguir certos padrões de comportamento. Uma pessoa vai responder um questionário, você poderá perguntar se deve ou não divulgar aquilo, o nome da pessoa completo, ou se você vai ter que inventar um pseudônimo para ela. Essas coisas têm que ser pensadas. Tá? Lógico que às vezes um trabalho de graduação tem menos alcance, não vai ser tão assim divulgado, não é tanto problema. Mas uma pesquisa de mestrado, doutorado tem que ter autorização por escrito para divulgar aquilo. Tá? Senão a coisa não funciona. Tá? Então, olha, no campo da neurociência, então, existe todo esse procedimento. Por quê? Nem tudo aquilo que pode ser feito deve ser feito. Tá? Então, a ética, ela vai colocar aí, no caso da pesquisa em neurociência, em qualquer outras situações médicas de pesquisa, vai colocar um certo limite ao pesquisador. Vai estabelecer algumas regras, justamente para evitar certos constrangimentos à individualidade. Tá? Porque você está mexendo com o ser humano, você não está mexendo com qualquer objeto ou coisa. Tá? Então, nem tudo aquilo que pode ser feito deve ser feito. Pressupõe, então, um sistema de valores que não podem nem devem ser ultrapassados. O neurocientista, ele tem que saber disso. Quem faz psicologia também tem um código de ética da psicologia. Tá? O sigilo. Quem faz medicina também tem o seu código de ética da área específica. É bom que você saiba que, nas ciências, isso é muito sério. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, quando um cara da medicina aí fez foi a primeira experiência em fazer um clone, né? Ele foi punido pela ciência. Ele foi expulso da academia. Né? Foi pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás. Né? Porque não pode fazer isso sem fazer autorização, sem autorização, né, do Comitê de Ética. Mas para a educação também tem? Claro que tem. Né? Então, na educação, especificamente, cuidado para não tomar. Esse é um problema sério. Olha, nós estamos relacionando com uma outra ciência, que é o caso da neurociência. Eu não posso, na educação, pegar esse conhecimento que a neurociência produziu como verdade absoluta e definitiva. Tá? Os problemas educacionais, tanto comportamentais como cognitivos, não estão limitados pelo escopo do neurocientífico, ou seja, a neurociência não tem palavra final ou absoluta ou definitiva para problemas de aprendizagem educacional. Ela pode ser uma ciência que colabora, mas ela não pode ser a verdade absoluta, ela não pode ser definitiva. Então, nós temos elementos que fogem da neurociência, como elementos socioeconômicos, a pobreza em extremo, a falta de higiene, a falta de conhecimentos de relações sociais, questões religiosas, questões filosóficas, questões pedagógicas, que precisam ser consideradas no processo educacional escolar. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe que chegou agora a ponto de absurdos, onde os professores não podem falar de política, né, ou de opções políticas na sala de aula. Por quê? Porque esse setor especificamente da política foi problematizado por um grupo de políticos que passou a chamar de doutrinamento político, que na realidade nem sempre ocorre. Às vezes o parecer de um professor ou a crítica de um professor
ela é apenas para alertar e mostrar outro ponto de vista possível. E, às vezes, o aluno não entende, perde uma parte da fala e acusa o professor de que ele está fazendo doutrinamento político. E aí expulsa o professor da escola. Né? Isso acontece, gente. Né? Então, é importante saber que existem outras questões, inclusive questões que estão acima da religião, da sociologia, da filosofia, que são questões pedagógicas. Às vezes, um método pedagógico não é adequado. Tá? Então, aí é que está o campo da ética. O nosso desafio ético é não pegar o conhecimento de outra ciência e torná-la absoluta. Não existem verdades absolutas em nenhuma ciência. Existem conhecimentos que que gerou uma teoria e que são válidos até que alguém prove o contrário. Verdade absoluta não existe. Por exemplo, as teorias das placas tectônicas. Essas teorias, para a geografia, ela é uma verdade até hoje. Por quê? Quando desenvolveu a teoria, lá em volta de 1903, né, ela foi aprovada como teoria pela ciência, ela explicou problemas da deriva dos continentes, dos terremotos, dos vulcões. Essa explicação convenceu a academia, a ciência, tornou verdade, mas se alguém provar o contrário, essa verdade cai. Aconteceu assim, por exemplo, com a verdade que durou do século IV até o século XVI, né? Imagina, então, são mais de 1000 anos, dizendo que a Terra era o centro do universo, que o Sol e os cometas já em torno da Terra. No século XVI, veio uma teoria de Copérnico, que disse justamente o contrário. E agora, recentemente, tem um grupo de pessoas achando que a Terra é plana. Tá? Então, olha só, verdades sendo questionadas. O problema todo é que esse grupo de pessoas que defende que a Terra é plana não criaram argumentos científicos para derrubar a tese de que a Terra circula em torno do Sol e a Terra é redonda. Ponto final. Eu estou com isso defendendo os terraplanistas ou acusando a eles? Não. Estou dizendo apenas como um professor aqui, não estou aqui a criticá-los, mas o dia que eles apresentarem argumentos sólidos, comprovadamente científicos dentro da academia, eles podem defender essa tese e essa tese voltar a ser verdade da ciência. Até lá, até hoje não fizeram isso. São só hipóteses e crenças desse pessoal. Sinto muito, mas isso não vai ser verdade da ciência por enquanto. Nós estamos assistindo aí a questão da pandemia, um problema sério. Né? A questão das vacinas, por exemplo, a crença de que a China, com os insumos, criou um vírus para você vender vacina. Não tem nada que comprova isso. É uma tese plausível? Claro que é, mas prova? Não tem prova. Então não pode ser verdade. Tá? E tem pessoas que, aqui em Itaúna, tem pessoas que, essa semana eu ouvi um senhor idoso, num ônibus, sem máscara, dizendo, é absurdo, isso aí é exceção de máscara, é porque o pessoal colocou na cabeça da televisão que todo mundo tem que usar máscara. Ele não está usando. Então tá. Colocando em risco todo mundo no ônibus, perto dele. Tá? Então, são questões assim, de opinião, não é questão de ciência. Qual o desafio ético da educação, em educação? O desafio ético, então, em educação é reconhecer e reafirmar que o humano é mais do que mera composição biológica. Nós não somos resultados somente de biologia. Né? O que caracteriza o humano é a sua complexidade social, relacional, cultural, cidadã, religiosa e, claro, também biológica. Tá? Por isso que eu não posso pegar a neurociência como verdade absoluta.
A verdade da neurociência ajuda a educação, mas ela não é a única explicação do problema de aprendizagem. Então, o nosso desafio ético é justamente não reduzir o humano à composição biológica simplesmente. Eu tenho que levar em consideração que existem outros problemas que envolvem o humano. O social, o relacional, o cultural, o cidadão, e assim por diante. Né? Então, esse é o desafio ético. Né? E aí, então, olha, nós temos que promover, gostando ou não você, de respeitar a diversidade e a multiplicidade como expressão da riqueza humana. E respeitar a diversidade aqui, não estou dizendo de etnia, né? Negro, branco, de raça, também disso, mas não é só isso. É respeitar, inclusive, que existem conexões cerebrais fora do nosso padrão e que isso interfere no comportamento, na atitude. Então, até mesmo o respeito e a tolerância a pessoas que têm certos comportamentos porque elas fazem conexões neurais diferentes. Isso é respeitar a diversidade. Respeitar não quer dizer que você tem que aceitar tudo. Não. Respeitar é você ter o direito da pessoa se manifestar e você poder manifestar sem agressão. É isso que nós temos que... Isso é ético. Tá? Então, por exemplo, eu não posso falar mal de professores de vocês, porque eu não estava assistindo a aula, não vi como é que... E nem sei como é que ele pensou naquele momento. Eu posso até, numa reunião com o professor, discutir, debater com ele, mas eu não posso agredi-lo. É direito dele. É diversidade, é isso. Respeito à diversidade. Isso é um comportamento ético. Tá? Então, é importante isso aí. Então, entre os desafios éticos da educação, então, nós temos ainda, olha, a educação vai muito além do processo de ensino-aprendizagem. Gente, ensino-aprendizagem é, digamos assim, a alma do processo educacional. É o mais importante? Mas não é só isso. Educação tem uma função social de incluir os socialmente excluídos e os biologicamente diferentes. Olha aí. Educação tem a função social também. E qual é a função social? De incluir os que são socialmente excluídos, tá? O pobre, o faminto, né? O miserável, né? O sem condição de pagar financeiramente, e até mesmo aqueles que são biologicamente diferentes, porque têm conexões diferentes, chamados deficientes. Tá? Eu não gosto desse termo deficiente, mas é o termo que se usa. Então, são as pessoas biologicamente diferentes. Tá? E nem por isso não deixou de ser humano, não, são humanos. Então, nós temos que, na educação, o nosso desafio ético é promover a equidade. Ou seja, o que é equidade? Não tá todo mundo igual, não, tá? Equidade não é igualdade. Promover a equidade é tratar os diferentes como diferentes, dando a ele possibilidade para desenvolver, e tratar os iguais de maneira mais igual. Né? Isso é equidade. Tá? Isso é difícil, dificílimo. É um desafio. Tá? Promover a cidadania. Ou seja, a pessoa, por ser negra, por ser índia, por ser com deficiência física ou não, a pessoa tem o direito. Isso é cidadania. Eu preciso incluir essas pessoas. E eu tenho que dar a elas o direito de herdar toda a herança cultural que a humanidade produziu. Ou seja, se nós temos museus em nossa cidade ou próximos de nós, as crianças pobres têm o direito de visitar esse museu. As crianças deficientes têm o direito de visitar esse museu porque ali está o acervo de uma herança cultural da humanidade que ele tem direito ao acesso.
As pessoas não entendem isso, tá? Isso daí não é democracia educacional, não. Isso aí é cidadania. Isso é importantíssimo. Né? Você tem o direito de saber, por exemplo, né, os pintores da arte moderna brasileira. Afinal de contas, é o nosso passado, é a nossa cultura, é a nossa herança. Nós temos direito de visitar um parque ecológico, que foi construído por alguém. Nós temos o direito de ter acesso a tratamento de saúde adequado. Tá? E eu sei que muita gente não tem acesso. Vou dizer para vocês uma coisa que eu estou fazendo agora, né? Meu tratamento médico, eu estou fazendo para minha vista. Se eu não tivesse as condições financeiras, eu talvez não teria acesso a esse tratamento, porque é caríssimo. Né? E eu, graças a Deus, eu tenho um trabalho que eu recebi um salário, tenho uma economia que consigo pagar esse médico, senão não conseguiria pagar. Não é barato, gente. Quantas pessoas não têm acesso? Né? Alguém quer falar? Ouvi um barulho aí? Não, né? Então, essa questão séria, tá? Essa equidade aqui, isso aí é... Então, olha só, a educação, ela vai cuidar do processo de ensino-aprendizagem, ela não pode deixar de cuidar desse, tem que dar aula de geografia, de história, de matemática, de português, de tudo, tem. Mas mais do que isso ainda, tem que incluir socialmente, eu tenho que incluir os biologicamente diferentes, eu tenho que promover equidade, eu tenho que promover a cidadania, eu tenho que partilhar a herança cultural, tudo isso nas costas da escola. E, às vezes, as pessoas que formam acham que nós não trabalhamos. É isso, gente. Então, a nossa missão é muito maior do que se pensa. Para preparar essa aula aqui hoje, eu fiquei o dia todo, praticamente. Né? Lógico, eu tinha preparado antes, mas eu fui rever. Né? Então, isso não é tão simples assim. As pessoas não dão valor. Né? Bom, vamos entrar agora nas pesquisas atuais de neurociência. Eu vou parar aqui agora, vai estar 1 minuto para terminar praticamente, depois volta nisso aqui para terminar, tá? Então eu vou encerrar agora e daqui 5 minutos a gente volta de novo, tá? Agora são 23 horas, 20 horas e 25 minutos, 23 minutos, tá? Então, vamos voltar às 20h30, pode ser? Ok? Então, eu vou interromper aqui, senão vai começar aqui e vou parar. Então, não dá certo. Tá? Interrompendo o compartilhamento, às 20h30 a gente volta. Tá? E se quiser no intervalo fazer perguntas, pode fazer perguntas no intervalo. Se eu puder responder, eu respondo. Vou passar de novo para cá de novo. Sem problema. Bom, gente? É isso aí. Vou encerrar então aqui. Daqui a pouco a gente volta.